Olá pessoal, passando aí hoje para mais um vídeo aí, Provérbios, a sabedoria de Deus para uma vida plena. Então, esse grande livro, um livro sapiencial, né, de Provérbios, é, esse gênero, né, Provérbios, né, Provérbios primeiro, capítulo primeiro, versículo primeiro, diz o seguinte: Provérbios de Salomão, filho de Davi e rei de Israel. Então, o que é o provérbio? Provérbio é uma sentença curta, né? Aquela sentença penetrante, em geral figurativa, né? A palavra em hebraico correspondente é marshal, que significa propriamente semelhança, comparação. E marshal também tem um significado mais amplo que o nosso provérbio, inclui também o sentido de sentença profunda e misteriosa. Então, aquela metáfora, né, aquela parábola, que era naquela alegoria, aquele enigma, né, aquela sátira, aquela declaração solene, né, aquele poema didático, né, aquela exortação que nos leva a ter então mais sabedoria. Então, o sentido predominante, né, de uma frase incisiva que penetra profundamente, né, um aspecto, uma situação da vida, né, desentranha o seu significado mais profundo. Então, é muito bacana a gente saber disso. Quem escreveu os Provérbios, Conselho de Salomão, né? Então, a própria finalidade de Provérbios já está no seu início. Provérbios primeiro, né, capítulo primeiro, versículo 2 ao 6, Salomão nos coloca, né, a finalidade da sua própria obra já no início, para conhecer a sabedoria e a disciplina, para entender as sentenças profundas, para adquirir disciplina e sensatez, justiça, direito e retidão, para ensinar sagacidade aos ingênuos, conhecimento e reflexão aos jovens, que o sábio escute e que assim aumentará o seu saber, e o homem prudente adquirirá habilidade para entender provérbios e metáforas, as sentenças dos sábios e os seus enigmas. Então, esses versículos iniciais apresentam então a finalidade de todo o livro. Ele é um profundo meditar, né, da sabedoria, é realmente o produto dela e se destina a produzir e aprofundar a sabedoria nas nossas vidas. Para isso, então, são indicadas diversas tarefas, né, os resultados, né, e o destinatário quem se dirige, né, quais se dirige esse livro. Então, são 5 tarefas e 5 resultados, né, somando então aí 10 como fruto geral. Então, a primeira tarefa, para conhecer qual que é o resultado, a sabedoria e a disciplina. Para entender, então, sentenças profundas, então, a tarefa é para entender, então, o resultado seria sentenças profundas, provérbios, metáforas, sentenças dos sábios e os enigmas. E a terceira tarefa para adquirir, então, qual que seria o resultado? Disciplina, sensatez, justiça, direito, retidão e habilidade. E a quarta tarefa é para ensinar, né? O resultado seria a sagacidade, o conhecimento e a reflexão. Em quinto lugar, para aumentar, e o resultado é o saber. Então, é bem interessante que o livro de Provérbios nos traz todas essas sabedorias, né? E já se encontra também quando a gente vai ler a Antiga Aliança, lá em 2 Reis, em Crônicas, coloca então a oração de Salomão. Então, Salomão nasceu por volta do ano de 974 antes de Cristo e foi coroado rei de Israel pelo próprio pai Davi. Pouco antes da morte deste, ele tinha 12 anos de idade, sentia muito medo, né, de governar Israel, então receando, né, que não tivesse a sabedoria necessária para governar. De acordo então com o Antigo Testamento,
Deus apareceu para Salomão e perguntou o que ele queria. Então Salomão pediu apenas sabedoria e conhecimento para poder julgar com probidade o grande povo de Israel, conforme 1 Reis, capítulo 3, versículo 9, e 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 10. Então, Deus disse que, por ele não ter pedido riquezas, bens, honras e vitórias sobre os inimigos, lhe seriam concedidos mais bens, sabedoria, conhecimento, riqueza e honra do que qualquer outro rei do passado ou do futuro. Então a promessa foi cumprida. A sabedoria, o sucesso e a riqueza de Salomão aumentaram de forma inimaginável, além das reservas de ouro que valeriam hoje centenas de bilhões de dólares no mercado atual. Ele possuía 4.000 estábulos para os seus cavalos, carruagens, né? E sua folha de pagamento incluía 12.000 cavaleiros. Então, governantes das nações do mundo inteiro, né, os admiradores buscavam seus conselhos e pagavam caro por eles. No entanto, no meio da vida ele começou a violar as regras de conduta e os princípios, aquelas estratégias que ele mesmo articulara com tanta sabedoria nessa grande e magnífica obra inspirada pelo Espírito Santo, que é o livro dos Provérbios. E ao fazer isso, ao violar isso, né, seu sucesso e a sua felicidade desapareceram. Mas se nós seguirmos essas regras de conduta, que encontram o seu ponto alto em Cristo, então nós teremos imensa felicidade. Bom, assim, então, como existem então essas regras, essas leis de conduta, então existem leis invisíveis que regem o universo físico. Então, Salomão revela as leis de conduta que regem de forma invisível todos os aspectos da vida. Então, todas as vezes que você entra num avião, né, as leis da gravidade, da aerodinâmica regem seu destino. Se o piloto o avião agirem de acordo então com essas leis, você chegará em segurança, né, na onde programou a viajar. Agora, se por qualquer outro motivo eles não agirem de acordo com essas leis, você voltará ao chão, de um jeito ou de outro. Então não importa se a opinião sobre as leis, se você as ama ou odeia, se decide ignorá-las ou não, elas vão continuar existindo e irão reger o seu voo, a sua viagem, não é verdade? Então, felizmente, os pilotos, engenheiros aeronáuticos, projetistas de aviões as compreenderam plenamente, portanto, podem usá-las de modo bastante proveitoso para as viagens, né? E toda a aviônica. Então, são capazes de construir e pilotar aviões que nos transportam de forma rápida, segura e confortável aos nossos destinos. Se desconhecessem essas leis, nenhum avião conseguiria voar, né? Então, assim também que existem as leis físicas que regem o universo, existem então aquelas leis, aqueles padrões tão certas e verdadeiras quanto elas, quer você as ame ou odeie. Então, elas vão continuar existindo e irão reger a sua vida. Então, Salomão não só revela essas leis nessa grande obra, Provérbios, que é importante meditarmos, como também nos mostra como usá-las para o nosso benefício. É importantíssimo ler e meditar os livros sapienciais, de modo todo especial, Provérbios. E agir segundo essas leis, essas regras de conduta, né, adquirindo sabedoria, pode nos levar a uma vida realizada, próspera, bem-sucedida. Então, Salomão pediu apenas sabedoria e conhecimento. E Deus revelou isso a ele. Isso é importante para nós. Então, a sabedoria, o que então essa sabedoria de Salomão pode fazer por cada um de nós? Então, os ensinamentos de Salomão podem fazer por sua carreira, por seus relacionamentos,
nossa vida pessoal. Então, nós temos muitas recompensas, segundo Salomão, pode esperar, né, para quem praticar, meditar e praticar os seus conselhos. Então, os benefícios, né, da meditação de Provérbios podem nos levar a uma maior sabedoria, prudência, capacidade de julgar, preservação e proteção, sucesso, muito mais saúde, vida mais longa, honra, abundância financeira, estima dos poderosos, elogios e promoções, independência financeira, confiança, força de caráter, coragem, conquistas extraordinárias, realização pessoal, ótimos relacionamentos, uma vida cheia de sentido, amor e admiração das outras pessoas e compreensão. Ou seja, nós vamos alargar a nossa capacidade de pensar. Então eu convido a todos aí, né, a ler Provérbios, né, a sabedoria de Deus para uma vida plena e bem-sucedida. Grande abraço a todos, muito obrigado, tchau, tchau, boa leitura.